E hoje nós estaremos vendo que o primeiro fundamento que envolve a guarda do dia do Senhor, a razão desse dia está na glória de Deus. O que parte desse texto vai nos mostrar é isso. E em primeiro lugar, a razão de todas as coisas envolve a glória de Deus, e nós temos o dever, a obrigação de nos curvar diante de Deus pelo seu poder, pela sua majestade também, por causa da sua bondade. Então, Gênesis capítulo 2. A palavra de Deus então nos diz assim: assim, pois, acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Temos mais uma palavra de oração. Eu convido você a baixar sua cabeça e oremos. Pai, como já foi aqui dito, tanto também, ó Deus, como nós acabamos de cantar e também ler, ó Deus, na Tua Palavra, que o Senhor é perfeito e que o Senhor exige de nós a gratidão, a alegria, ó Deus, pela dádiva que o Senhor nos dá de tantas coisas que podemos usufruir, da maneira como o Senhor criou o homem antes da sua queda, em que ele desfrutava do pleno gozo e da alegria, ó Deus, de ter sido criado à imagem e semelhança do Senhor. E o único objetivo pelo qual o Senhor criou a sua imagem foi para que ele unicamente reconhecesse perfeitamente, completamente o seu Criador como o seu único Deus. Mas esse pacto foi quebrado, Senhor. E agora estamos aqui diante de Ti, sabendo, Deus, que somente por Cristo é que nós agora estamos inseridos de volta nesse pacto que o Senhor tem conosco. E de saber, ó Deus, que o retorno a este pacto, pelo meio, ó Deus, pelo qual Cristo nos justifica. E assim, ó Deus, o Senhor nos quer unicamente para que tenhamos a gratidão. E agora mais ainda, a graça que o Senhor nos concede. Pertencemos, ó Deus, a Ti, por meio do sacrifício, da expiação do Teu Filho. E que a razão única, ó Deus, de nos encontrarmos agora nesse dia que é dia do Senhor, é somente o Senhor Jesus, que nos coloca de volta, ó Deus, a contemplar e a meditar na glória do Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, porque temos falhado diante de Ti, por diversos modos, práticas e omissões que temos, porque pecamos contra Ti, ó Deus, em negligenciar o dia do Senhor, quando acrescentamos coisas que não devíamos, e de fazer aquilo que o Senhor nos ordena na Tua Palavra para o nosso deleite espiritual, nós negligenciamos. Fala ao nosso coração neste primeiro momento, ó Deus, em que a Tua Palavra vai nos instruir sobre a razão pelo qual devemos, ó Deus, guardar este dia, que não é um dia qualquer, mas é um dia solene diante do Senhor. Assim oramos e pedimos que o nosso coração esteja aberto pelo próprio Senhor, em ouvir a Tua Palavra e guardar ela no nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Por que nós devemos guardar o dia do Senhor? Essa é a pergunta que eu começo então a exposição do texto aqui, que envolve o capítulo 2 de Gênesis. A priori, irmãos, esta aqui não é uma pergunta difícil de nós respondermos. Contudo, se não é difícil e é simples, aqui nós temos a resposta da guarda do dia do Senhor. Isso está muito claro para todos nós, se não dizer para muitos que pertencem ao cristianismo ou se dizem cristãos. A grande dificuldade é a assimilação desse princípio, especialmente nos nossos dias, já que, em primeiro lugar, essa doutrina ela tem sido bastante controversa e também difícil pela extrema negligência e também o fato de que muitos não se interessam
não querem entender, não querem saber de forma correta e bíblica por que eles devem estar comprometidos com essa doutrina e com o dia do Senhor. Então a segunda pergunta que eu faço, antes mesmo de nós já na sequência respondermos aqui por que nós devemos guardar o dia do Senhor e entendermos o contexto que envolve essa doutrina, a outra pergunta que eu faço é qual tem sido a dificuldade de se compreender e aplicar essa doutrina em nossas igrejas. Até porque, infelizmente, essa é uma doutrina, inclusive, também mal compreendida e até por alguns não aceita de forma correta, até mesmo dentro das igrejas presbiterianas. Então, por que a dificuldade? Felizmente, o pecado contra o dia do Senhor, ele começa com o desprezo de uma lei que já está naturalmente plantada no coração do homem. E essa lei basicamente é a seguinte, de que ele deve adorar a Deus e contemplar e meditar na sua glória. Essa é a razão que envolve tudo o que nós fazemos, o que nós pensamos, concluímos sobre todas as coisas, ou pelo menos deveríamos. Pelo menos deveríamos. Mas o que eu proponho aqui, irmãos, nesse sermão, em responder essa primeira pergunta, por que guardar o dia do Senhor, nós vamos seguir então aqui alguns textos da própria Escritura, em que claramente ela nos ordena aqui a guarda do dia do Senhor. Então nós vamos dividir a exposição e a sequência da exposição dessa doutrina aqui em pelo menos duas partes. Assim eu me comprometo com os irmãos em irmos para Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3, como nós acabamos de ler o texto, eu me proponho agora pela manhã, e também nós irmos para, na sequência, não sei se hoje isso será possível, mas Êxodo capítulo 20, os versos 8 a 11, quando trata do quarto mandamento, como já é sabido dos irmãos. Dos 10 mandamentos, nós temos o quarto, e o último da sequência, que envolve, na divisão, o mandamento, ou aqueles 4 primeiros mandamentos que estabelece como nós devemos nos relacionar com Deus, que é tudo que envolve o culto ao próprio Senhor Deus. Então, desde lá do primeiro mandamento, que é não ter outros deuses diante de nós, não permito usar no plural, mas no sentido de que nós não devemos ter outros deuses, além do próprio único e verdadeiro Deus, não cultuarmos a Deus de forma errada, ou não fazer para si imagens, esculturas e toda e qualquer atividade que está fora daquilo que é o padrão que Deus estabelece na adoração. O terceiro mandamento é não usar, não é apenas falar, porque proferir com as próprias palavras não se limita apenas a usar o nome de Deus em vão, mas envolve também o nosso comprometimento com aquilo que prometemos a Ele. Então, não usar o nome de Deus em vão. E em quarto, o único, talvez, desses 4 que nós temos aqui como sendo um mandamento positivo, que ele está dizendo, você deve fazer, porque os 3 primeiros está proibido de fazer, você não deve fazer, que é então guardar o dia do Senhor, estar disposto e também estar no dia do Senhor realizando aquilo que Ele ordena na sua própria palavra. Então, nessa sequência, primeiro Gênesis 2, verso 1 ao 3, nós temos aqui em primeiro lugar a base para o dia do Senhor, e aqui não está no fato apenas de Deus, irmãos, ter ordenado um mandamento. Então eu gostaria que você se atentasse ao ponto de que não apenas estamos diante de uma mera lei que foi estabelecida por Deus. Eu posso até dizer que isso já seria suficiente, mas existe uma razão aqui. Existe uma razão do porquê que Deus estabelece esse mandamento. Então a pergunta que se deve fazer é: quando Deus ordenou aqui a guarda do dia do descanso? A expressão aí, Shabat, que faz referência, não em si, entenda bem o que eu vou falar, não em si, apenas o dia da semana em si mesmo. E esse é um outro ponto que causa muita confusão, em gerar até mesmo grandes heresias dentro do segmento da cristandade. E aí, nesse sentido, nós temos aqui o significado do que se aplica a essa expressão, como apontando para essa ideia do descanso. Isso a gente vai ver mais para frente nos outros sermões. Mas aqui nós temos visto que, erroneamente, muitos têm afirmado que foi no Monte Sinai,
na entrega dos 10 mandamentos que houve então o estabelecimento do dia do Senhor. E não foi. Não foi. Então, antes mesmo de Deus ter dado o decálogo ao povo de Israel, precisamos lembrar que, inclusive, lá em Êxodo capítulo 16, a partir do verso 22 até o verso 35, se você puder, enquanto eu vou aqui falando, expondo o texto, mas se você poder observar, anotar e depois ler em casa também, mas Êxodo capítulo 16, versos 22 a 35, você tem um momento em que o povo de Israel havia sido lembrado, antes da entrega dos 10 mandamentos, havia sido lembrado da guarda desse dia. Quando no contexto lá você tem a necessidade de recolher o maná, e antes do dia do Senhor, que lá sim era o 7º dia, por causa da referência à criação, antes do 7º dia, no 6º dia, Deus mandava uma porção dobrada do maná para que eles recolhessem e não passassem fome, para referência do que diz respeito a então eles terem o dia do Senhor, guardar o dia do Senhor. Então não há dúvidas de que desde o início da humanidade, com os nossos primeiros pais, Deus já havia determinado o dia do descanso. Esse texto ele vai diretamente a este primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, o quando é. Lá na criação Deus já havia estabelecido esse dia. Gênesis capítulo 2, nós temos aqui então o estabelecimento do dia do descanso, como sendo também aqui chamado o dia santificado ao Senhor. Dia santificado ao Senhor. Eu quero que você atente-se a esse detalhe de que o dia do descanso refere-se ao dia santificado ao Senhor. E aqui vem um detalhe que eu vou adiantar para que você pense um pouco sobre isso, apesar de eu não falar disso agora. Quero que você lembre que dia de descanso não significa estar parado, sem fazer nada. O dia do descanso envolve o dia santificado ao Senhor. Mas deixa isso para um outro momento que nós vamos verificar isso com mais calma. Ou também nós poderíamos chamar esse como sendo o único dia santo que está estabelecido nas Escrituras e que nós não devemos inventar outros dias santos, ou então dias dos santos, que é pior ainda. É pior ainda. Então, nesse sentido, nós temos o dia santo, porque esse dia, agora, partindo da perspectiva da redenção, nós temos nesse dia apenas o dia daquele que é o santo de Israel, ou também ele é o santo da igreja de Deus, que é o Senhor Jesus. Então veja que, em primeiro lugar, a razão ela já vai apontar para a ideia de que lá no primeiro mandamento está sendo estabelecido, na guarda do dia do Senhor, que nós devemos adorar apenas o único e verdadeiro Deus. Vocês estão percebendo que de forma didática isso já está sendo estabelecido? Antes da queda e depois da queda, está sendo estabelecido que o único dia que é santificado. Então veja que isso é didático e autoritativo para nós. Ou seja, esse único dia está apontando para a ideia de que apenas se deve adorar o único e verdadeiro Deus, que então é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Obviamente o culto sendo cristocêntrico, ele está apontando para a centralidade da pessoa e obra de Jesus Cristo no dia do Senhor, como nós agora temos no dia, na guarda desse dia, na nova aliança. Então, este é o único dia santo e não deve haver outros. E até lembrando que o uso da justificativa da própria pessoa de Cristo e da própria historicidade dele, do ministério dele, como também da sua obra redentora, para criar outros dias, isso também é errado. Isso também é errado. Eu estou ainda no quando aqui, para então irmos na sequência do porquê devemos guardar o dia do Senhor. Então lembre-se que tornar ou criar, acrescentar dias como sendo uma referência como culto solene ao Senhor, e aí eu quero que você entenda que eu não estou dizendo que é proibido você celebrar datas comemorativas, mas até elas nós devemos ter com muito cuidado as razões pelas quais elas são estabelecidas, em que contexto histórico elas são estabelecidas. E lembrarmos também
quem é que está estabelecendo essas datas. E que por vezes você não pode esquecer de que elas são estabelecidas pelos ímpios. Se me permite o exemplo, você sabe da Páscoa. Que a própria expressão Páscoa é usada de forma grosseiramente distorcida a referir-se em primeiro lugar àquilo que é secularizado. Antes que, historicamente, na primeira metade do século XIX, a comemoração da Páscoa ela se dá com um intuito realmente religioso, não nessa perspectiva cristã, dentro da ideia do comércio. Quando se associa a ideia do ovo, a ideia do coelho, como uma referência, em primeiro lugar, a uma divindade. Então, é a referência de uma deusa, dentro do contexto da religião pagã dos nórdicos. E que ela tem uma referência histórica também às religiões antigas, inclusive dos romanos. Então, nada acontece de novo debaixo do céu e na terra. Então, você percebe que, historicamente, são criados dias, são estabelecidos dias, até mesmo associando isso ao próprio contexto dos cristãos, como uma forma de engano. Se você observar bem, e aí esse detalhe acho que é importante nessa questão do quando, porque isso se refere à pessoa de Cristo, a se atentar bem ao fato de que você tem, dentre 7 dias da semana estabelecido, você tem sempre, no intervalo de 6 dias, a oportunidade de estar no dia do Senhor para lembrar e também prestar culto. E isso deveria ser para nós um deleite e não um peso, em vez de nós esperarmos uma vez por ano datas comemorativas para ficar criando festas, às vezes até de forma pecaminosa. E daí você percebe quanto que o nosso coração ele é corrupto, enganoso, e até mesmo o conhecimento daquilo que Deus nos comunica para então ele nos lembrar que nós devemos contemplar a glória dele em todas as coisas que aprendemos e sabemos, e do desenvolvimento do nosso conhecimento. Em vez disso, nós distorcemos isso por causa de nós mesmos e para nós mesmos. Mas dando sequência aqui, então lembre-se que aqui nós temos um dia, ele é chamado de um dia santificado por causa do próprio Deus que é santo. Ele é santo. Ele não admite compartilhar esse poder, essa glória com ninguém. Mas aqui ainda nos é estabelecido em Gênesis 2, irmãos, sobre a guarda de descanso, a questão que envolve a própria glória de Deus, em que a ele então deve ser prestado culto. Deus aqui foi o primeiro a guardar esse dia. Olhe atentamente Gênesis capítulo 2 e veja como que o próprio texto está relatando isso. Observe o texto quando ele diz aí no verso 1 e também na sequência aí até o verso 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Referente ao verso 1, quero que você olhe para o verso 31 do capítulo 1. Olhe para o verso 1 do capítulo 31. Viu Deus tudo quanto Ele fez. Ele fez. Olha a referência que é dada aqui sobre o que vai envolver as razões do dia do Senhor. Tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. A referência da finalização do sexto dia, como de todos os outros dias, você vai ver que nos relatos dos versos, na sequência em que os dias iam se encerrando, quando houve tarde e manhã, antes de se pronunciar tarde e manhã, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto e sexto dia, ele sempre dizia: e viu Deus que era bom. Essa é uma referência, já eu vou tratar disso, concernente ao que vai apontar agora os versos de 1 a 3, quando vai dizer: e havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra, ou seja, já estava encerrado. E ele criou todas as coisas em 6 dias. Que fizera, descansou neste dia. Ele mesmo descansou. Ele mesmo realizou, e ele foi o primeiro a realizar o estabelecimento aqui de algo que envolve a própria glória dele, a razão pelo qual ele mesmo se satisfez com aquilo que ele mesmo fez, realizou. E de que isso é perfeito.
O texto na sequência dizendo: descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Por quê? Razão. Porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, a referência da expressão Criador, fazendo referência a ele como sendo Deus, Criador, fizeram. Então, eu gostaria de ressaltar aos irmãos que, em primeiro lugar, a razão que envolve aqui a guarda do Senhor foi porque Ele mesmo quem estabeleceu esta necessidade, não para Ele, mas esta necessidade é uma necessidade nossa. Isso já está cravado no coração do homem como uma necessidade, por isso que o homem é um ser religioso. Então, Ele estabeleceu esta necessidade para nós. E aqui, em segundo lugar, envolve aqui a guarda desse dia, porque Ele foi o primeiro, porque Ele mesmo viu que todas as suas obras, agora acabadas, encerradas, completadas, cumpriram toda a sua obra, cumpriram o propósito pelo qual todas essas coisas foram criadas. Todos os seres vivos foram criados, que é o fato de Deus olhar para si mesmo e Ele então ver e contemplar a sua própria glória. Ele contemplando a sua própria glória. A razão de tudo isso é a glória dele mesmo. Para que Deus ele se tornasse então, para que Deus então ele viesse fazer com que todas as coisas aqui se tornassem existentes, seres vivos da criação, apontando isso então para que Ele mesmo fosse contemplado, Ele mesmo fosse conhecido por suas criaturas, e elas mesmas reconhecessem o governo, o poder, a majestade, o brilho e o resplendor do seu próprio Criador. Em outras palavras, Ele não precisava disso, mas Ele estabelece isso como uma normativa absoluta, porque essa é uma necessidade que cabe a mim e a você. A mim e a você. O texto bíblico aqui, irmãos, nos diz na sequência que, em primeiro lugar, é estabelecido que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Depois ele mostra aqui no texto, na sequência, que Deus, por causa disso, Ele descansa, Ele abençoa e Ele santifica. Veja a sequência que é estabelecido, a razão pelo qual então os dias da criação estando encerrados. Então vamos primeiro nos atentar para que a parte inicial do texto, que envolve assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. O que o autor aqui de Gênesis quis dizer com essa questão de que foram encerrados e acabados os céus e a terra, e inclusive a referência de que todo o seu exército. A ideia aqui é que todas as coisas criadas são completas, elas são perfeitas. Por isso então, na sequência, você observa que ele vai dizendo que no final de cada dia, viu Deus que era bom. Ou seja, a ideia é de que a cada dia que fosse encerrando uma etapa da criação, ele simplesmente olhava para aquilo e dizia: eu sou bom. Eu sou bom. Eu não sei se você já teve, ou por vezes nós temos isso, né? As nossas habilidades nos permitem criar, ou fazer, ou copiar coisas. Especialmente as mulheres, que vocês têm diversos dotes manuais, talvez para nós homens é um pouco complicado ter isso. Mas, por exemplo, quando você vai tricotar uma roupa, ou vai fazer uma comida, ou os homens aí que é dado talvez aos trabalhos manuais como marceneiro e tantas outras coisas que você pode fazer, e você olha para aquilo que você acabou de fazer e no primeiro momento você não identifica erros, você não identifica falhas, porque a primeira perspectiva que você tem é que você fez algo. Eu fiz. Olha que bacana, eu fiz uma mesa, eu fiz uma cadeira, eu fiz um desenho, eu fiz alguma coisa. O seu trabalho permite você contemplar que ao final da semana, quando chega na sexta-feira, você diz o quê? Eu cumpri com as minhas obrigações no meu trabalho. Talvez você tenha a surpresa de retornar na segunda-feira e seu chefe lhe cobrar dizendo assim: está faltando isso, você errou nisso.
Dependendo do teu erro, isso pode até lhe prejudicar no emprego. E aí você logo diz, precisa corrigir, precisa consertar. Às vezes você senta na cadeira que você acabou de fazer, por mais que ela ficou tão bonita, e você postou lá no Facebook, olha, eu fiz essa cadeira, e você senta nela, e ela quebra. E você cai. Aí você olha, alguma coisa deu errado. Quando aqui a expressão diz, Deus viu que era bom a cada etapa do dia, significa que o projeto dele não apenas deu certo. Ele olhou para tudo o que ele fez, e ele olhou e disse, isso está perfeito, não há necessidade de correção, não há necessidade de mudanças, não há necessidade de nenhuma alteração, porque o que eu fiz, e é impressionante ver porque tudo que veio a existir, esse é o diferencial daquilo que nós podemos fazer, né? E aquilo que nós podemos usar nas nossas habilidades, porque tudo que nós de alguma forma criamos, eu penso nisso em relação à música. Quando você vai compor uma música, ou uma melodia pelo menos, ou algo nesse sentido, você percebe que ela é muito parecida com outras. Eu já ouvi essa música em algum lugar. Na verdade você não ouviu aquela música, não, mas você lembra porque a melodia é igual. Você percebe que é uma sequência de características daquilo que vai sendo criado. Deus fez com que todas as coisas viessem a existir, porque isso tudo surgiu do nada, na perspectiva da criação. E ele olhou e viu que isso era bom, ou seja, isso era perfeito. É essa referência que nós temos da sequência dele dizer que os dias então encerrado cada um deles, e viu Deus que isso estava perfeito. É essa a referência, estava perfeito. Atente-se aí que no relato então da criação, estabelecido a ideia de que isto é bom, ou seja, não contém erros, está precisamente no seu devido lugar, não precisa de uma revisão, ou seja, nada deu errado e nada nem poderia dar, porque o fato de que ele sendo Deus, ele quem estabelece com perfeição a existência de todas as coisas. Então, o aspecto que envolve aqui, Deus pelo poder da sua palavra fazer com que todas as coisas viessem a existir. E aí você lembre que não apenas é perfeito, não apenas é preciso, mas isto é assombrosamente maravilhoso demais para todos nós. Isso é assombrosamente maravilhoso demais para todos nós, porque apesar do conhecimento que Deus nos comunicou, de tudo que naturalmente podemos contemplar a glória de Deus, você e eu não podemos ver a precisão, como também pelo conhecimento do próprio Deus, saber que Ele é infinito. Ele é infinito no seu poder, sabedoria e majestade. O seu conhecimento é extremamente limitado quanto ao que Deus é e o que Ele fez por nós, ou o que Ele faz por nós. Por isso, então, a referência da expressão, a glória de Deus. Quem é que pode medir o conhecimento de Deus, como diz Romanos capítulo 11, versos 33 até o 36? Isso é assombrosamente maravilhoso demais para nós. Então, a única coisa que devemos fazer em concluir que todas as coisas vieram a existir, seja em qual área você atua, no conhecimento em que você atua especificamente, é você olhar para todas essas coisas e ver que no final das contas, eu sou tão limitado, que a única coisa que me resta e que eu devo contemplar e concluir é: Deus é bom. Deus é bom. A glória de Deus, aqui, irmãos, expressa nesse texto é que Ele impõe naturalmente o conhecimento desta verdade. Que verdade é essa? Que não há um homem sequer nessa terra e na história que não olhe para todos os lados e olhe também para os céus e obrigatoriamente ele tenha que admitir tão grande poder, majestade, perfeição e bondade comunicada a todos nós. Ele não tem como não admitir isso. Aí a pergunta que eu faço é: quem é que pode escapar de tal conhecimento? Se o próprio homem, se o próprio ser humano, ele já está carimbado, ele já está no seu coração gravado, de que todos os dias, isso que está no conhecimento natural dele, moral dele, e todos os dias isso está sendo reproduzido em sua própria natureza e consciência. Por isso que o apóstolo Paulo disse que
tais homens, Romanos capítulo 1, verso 20, tais homens por isso são desculpáveis. Os naturalistas modernos, eu não estou dizendo os mais antigos, os mais recentes, eles possuem uma tese interessante sobre a razão da nossa existência. Não sei se você já parou para ler e estudar sobre isso. Não precisa também fazer muito esforço. Não há muita coisa do que aproveitar. Eu tenho que dizer isso com muita sinceridade e diante dos fatos da que a própria Bíblia estabelece. Mas é interessante essa tese dele sobre a razão da nossa existência. Observe bem. Olha o que eles dizem. Que a razão da nossa existência é apenas transmissão de conhecimento de um ser vivo para o outro. Essa é a razão da nossa existência conforme os naturalistas modernos. Então não se espante, por exemplo, se você ouvir de um ateísta que 1 mais 1 não são 2. Porque dentro dessa premissa deles, dentro da perspectiva agora, eu uso a expressão moderna, mas ela é pós-moderna, para eles tudo está relativizado. Não está estabelecido como um absoluto. Então não se espante se por um acaso eles chegarem para você, como eu já ouvi numa universidade, em um debate científico, onde eu ouvi isso de uma doutora, eu não me lembro qual era a área dela, mas uma doutora da Universidade aqui Federal de Rondônia, dizendo que, como é que você pode provar que 1 mais 1 é 2? Ou são 2? Todas as coisas, irmãos, que existem, como as leis da física, a gravidade, a velocidade, estou falando de coisas básicas, as operações matemáticas, os cálculos geométricos e muito mais outras informações do conhecimento, na concepção desses pós-modernos, esses naturalistas pós-modernos, é que elas são relativas, e elas são relativas ao tempo em que elas vão, em algum processo, evoluindo de um grupo para outro. Esse é o raciocínio deles. Ou seja, tudo se torna relativo na medida em que, ao longo dos, isso são eles falando, tá? Ao longo dos bilhares de anos, os seres vivos, e eu digo aqui, quando eu falo todos os seres vivos, eu quero que você entenda que isso está incluindo na mesma categoria e patamar, não está sendo diferenciado aqui, todos os seres vivos, os animais e os homens. Então, a comunicação e a transmissão de informação, aqui, de que todos estão no mesmo pacote, eles vão atingindo um nível mais evoluído de conhecimento. A partir dessa ideia aqui, você lê uma teoria dessa, você diz assim, nossa, no mínimo interessante e curiosa para que a gente possa entender o raciocínio disso. Onde é que eu quero chegar com essa questão? Por que eu estou usando aqui esse exemplo referente ao contexto que vai envolver esse exemplo? Em primeiro lugar, irmãos, eis o motivo do porquê que eles não veem problema, por exemplo, eu sei que o exemplo é um pouco pesado, mas para que você entenda o raciocínio. Eles não veem problema, por exemplo, na prática homossexual. Eles não veem problema, por exemplo, uma relação, e os irmãos adultos estão entendendo o que eu estou falando, entre um homem e um animal. Por exemplo, um homem se casar com um animal. Por quê? Porque na concepção deles, a nossa transmissão de conhecimento, não se vê problema nisso. Não há limites para isso. Porque se o homem, naturalmente, nessa perspectiva, ele veio do macaco, o que ele impede? Se você está percebendo a tolice do raciocínio de uma mentalidade que ela está presa idolatramente, paganizadamente apenas no homem. Você imagina o que foi a Torre de Babel? Imagina o que foi Sodoma e Gomorra dentro dessa perspectiva. E o que Paulo diz quando eles, se inculcando por sábios, se tornaram loucos. A ideia aqui, irmãos, é que esta teoria, especialmente dos ateístas, é que tem um único objetivo: a negação da glória e do poder de Deus. Não se trata aqui apenas de negar um evento histórico das Escrituras.
Mas a negação é de qualquer conhecimento que nos foi revelado pelo próprio Deus. A negação, principalmente, e também a rejeição da sua própria glória. Por isso que não faz sentido para eles ter um dia de descanso. Para quê? Descansar, santificar, esses são expressões. Abençoou, aqui. Isso para eles não faz sentido. Que utilidade este dia tem para eles de que uma vez por semana, a única coisa que vale a pena é que no domingo, quando eles acordam, e eles então passam o dia do domingo, por exemplo, a única coisa que vale a pena para eles é olhar para si mesmo, para o seu próprio umbigo e dizer: eu sou autossuficiente. O dia do Senhor é a comunicação clara de que um conhecimento perfeito e racional. Porque este conhecimento, irmãos, por que ele é perfeito? Antes da queda. Estou falando de Gênesis 2. Antes da queda, um conhecimento perfeito, e também nessa perspectiva natural, o homem não precisava ser salvo, tudo era perfeito, mas esse conhecimento ele é perfeito porque ele vem do próprio Deus, e a razão pelo qual ele nos comunica tanto conhecimento, ele comunicou a Adão tanto conhecimento, e sendo esse conhecimento perfeito, é porque esse conhecimento vindo do próprio Deus é para a sua glória. Não há comunicação ou razão tão clara e tão bem estabelecida, perfeita, senão que todas as coisas estão convergindo para a glória de Deus. Então, por isso, na ordem que todas as coisas elas foram criadas, o homem ele foi o último, para que de forma clara fosse estabelecido a diferenciação. A cada dia que as coisas foram criadas, está se estabelecendo categorias. E olha que interessante, por exemplo, a argumentação dos ímpios concernente a essa ideia de desigualdade econômica, social, política. Essa ideia de se estabelecer tolerância entre grupos diferentes. A ideia é voltarmos de novo à Torre de Babel. Por que todo mundo tem que ser igual e pensar igual e fazer tudo igual? Nessa perspectiva aqui, desse contexto. Por que nós temos que estabelecer que até mesmo animais, plantas, eu já ouvi teólogo, entre aspas, aqui, Leonardo Boff, por exemplo, que da teologia da libertação ele começou a falar com árvore. Porque ele vê a árvore como um ser igual a ele. Mas por que esse raciocínio? Porque simplesmente eles querem negar a glória de Deus. Eles odeiam a glória de Deus e tudo que se reporta ao conhecimento que Deus nos revelou. Eu ainda estou falando daquilo que é natural. Quero que você entenda que no último dia em que o homem foi criado, ele foi criado à imagem, isso aqui é extremamente importante, ele foi criado à imagem, semelhança de Deus. Isto aqui faz uma notória diferença sobre a razão então da nossa existência. Porque o fato de nós então sermos a imagem de Deus é porque Ele está nos comunicando algo que os animais não têm. E nós temos o discernimento, o entendimento claro em nossa consciência. Por isso que nós temos a liberdade de consciência. E até quando Adão recebeu o livre-arbítrio, isso é interessante na história. E você perceber a relação disso. Mas na nossa consciência está gravado, registrado, que a razão pelo qual nós existimos nada mais é do que a glória de Deus. Quero que você entenda que nós não somos um monte de moléculas ou máquinas orgânicas que apenas transmitem um tipo de conhecimento ao outro. Se o homem foi criado à imagem de Deus, significa então que antes da queda ele também era perfeito em todas as suas condições humanas e espirituais. Então, que prova escriturística que nós temos dessa verdade? É onde você pode ver que no contexto do capítulo aqui 2 de Gênesis, depois em que Deus criou Adão e lhe deu uma ordem muito simples, ou lhe deu ordens muito simples. E aí este é o que nós chamamos aqui de a lei de Deus. Então, em uma perspectiva aqui muito clara de que Deus deu a sua lei aos nossos primeiros pais, e essa lei ela está numa perspectiva moral. Moral.
A moralidade, irmãos, nada mais é do que a comunicação da vontade de Deus ao coração do homem na criação. Então, infelizmente, esse é um outro assunto, esse é um outro ponto que foi extremamente distorcido nos nossos dias, em considerar que moralidade são regras estabelecidas em culturas diferentes. Não é assim que vocês aprenderam quando estavam na faculdade, ou lá no curso, na escola de introdução à filosofia, ou sociologia, e até na chamada disciplina de religião. É isso que é ensinado. São regras estabelecidas em culturas diferentes. Não estamos aqui lidando apenas com o fato de que a moralidade no homem são regras. E até porque os próprios ateístas, os que rejeitam a existência de Deus e tudo que vem dele, eles precisam negar a ideia de moralidade, porque se eles não negarem a ideia de moralidade, eles vão em contradição à própria existência de Deus. Porque eles sabem que o homem, sendo um ser moral, isso foi comunicado pelo próprio Deus. Então, a moralidade nada mais é do que a comunicação da vontade de Deus. Isso é o sentido correto. A moralidade é a comunicação da vontade de Deus ao coração do homem na criação. Então, esta moralidade, mesmo após o homem ter pecado contra Deus, ele ainda desfruta dela. Eis o motivo do porquê você vê que certas... Até a pessoa, talvez... Eu não sei se você possa conhecer pessoas assim, pessoas que são depravadas, promíscuas, não têm o mesmo princípio, não seguem os mesmos princípios que você, mas até elas têm um código de conduta que as limita a fazer certas coisas além do que elas mesmas teriam potencial para fazer. Você já parou para pensar por que você não faz o que um estuprador faz? Já parou para pensar por que você não chega ao nível de imoralidade, promiscuidade, da transgressão da lei de Deus de forma aberrante, imunda e nojenta e tão violenta? Violenta às vezes pelo próprio corpo. Por que você não tem coragem, por exemplo, se você é homem, de fazer diversas, centenas de cirurgias, centenas mesmo, de cirurgias para você deixar de ser homem para virar mulher? Você não vai deixar de ser. Por que você não tem essa coragem? Por que você não tem coragem, mulher, de uma situação em que você, ou de moças, em que chega ao ponto de matar um ser vivo que está sendo gerado nela, por causa de culpa e remorso, de coisa errada que fez? Foi descoberto recentemente, num antigo convento católico, mais de 800 ossadas de crianças recém-nascidas na Irlanda. Por que e eu estou falando de um contexto que envolve a história da igreja. Porque ainda assim, mesmo que essas coisas aconteçam, porque o homem, ele sabe, ele olha para si mesmo e diz, alguns até chegam a dizer, poxa, eu não queria fazer isso, mas eu faço. Eu sei que isso está me destruindo, mesmo que ele não olhe e não contemple que isso é pecado. Ele não tem ainda a consciência norteada pelo conceito de pecado, de transgressão da lei de Deus, mas ele olha e vê que talvez o vício que ele está ali praticando, aquilo mata ele. E ele olha e diz, eu não consigo sair disso, porque eu não quero, porque isso me dá prazer. Agora veja claramente que de todas essas ordens, de que Deus estabelece uma lei moral, o dia do Senhor é o primeiro estabelecimento dessa lei moral ao homem, mesmo antes desta ordem que agora a gente pode verificar nos versos 26 a 29 do capítulo 1. Olha o capítulo 1, versos 26 a 29. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Atente-se à ordem que é dada ao homem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, e o criou, o homem e a distinção.
a diferença. Está claro aqui no texto já, na criação de macho e fêmea. No original, as expressões que refere-se aqui é macho e fêmea. E Deus os abençoou e lhes disse, veja que Deus os abençoou. Olha o que é comunicado ao homem da parte de Deus como sendo uma criatura estabelecida no último dia como como sendo a coroa da criação. Salmo 8, você vai verificar isso, lá nos versos 3 e 4. Que é o homem, para que dele te lembres, para que o visites. No entanto, foi criado um pouco menor que os anjos. Com honra e glória o coroaste. Deste-lhes domínio sobre tudo o que há na criação. E a referência está aqui. De que forma Deus o abençoou? Olha como Deus então estabelece essa bênção. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado, olha aqui, eu vos tenho dado, não vai lhe faltar nada, eu vos tenho dado, é a dádiva, a ideia de que Deus é quem provê tudo. Todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente. Não apenas, irmãos, Deus criou essas árvores, mas inclusive criou meios para que elas produzissem outras árvores e essa provisão ela fosse para sempre. O homem não perdesse essa provisão. E que há frutos e dê sementes, e isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Você vê, estabelecendo-se uma ordem que envolve a soberania de Deus, porque Deus assim ordenou e a coisa aconteceu assim, conforme Ele havia estabelecido pela sua própria palavra. Mas você percebe também que aqui nessa porção, a Escritura nos mostra que Deus, por uma ordem didática e lógica, comunicou ao homem os seus afazeres e deveres para com ele. Ou seja, você percebe aqui que Deus estabelecendo leis positivas ou leis que são deveres, que esses deveres não apenas devem ser cumpridos em si mesmos, mas eles devem ser realizados para o fato de que Deus manifesta a sua bondade para com o homem. Está vendo? Percebendo a razão do dia do Senhor? A bondade de Deus estabelecida em mandamentos. Paulo, ele vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 1, que a lei para nós é boa. Por isso nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, para que então pudéssemos, na observância da lei de Deus, que aqui é o aspecto que envolve a lei moral de Deus, ao observarmos a lei de Deus, pudéssemos então, de novo, desfrutar da contemplação e da meditação da glória de Deus. Isso é bom. Isso é que edifica o homem. Aqui nós temos um mandato cultural e social. Cultural, porque ele se refere aqui ao trabalho do homem, suas atividades, uso das suas habilidades, o cultivo da terra. Social, porque Deus estabeleceu a criação do homem e da mulher como sendo macho e fêmea. Então veja que, se por favor, querem estudar sociologia, por favor, estudem sociologia de forma correta. Está aqui. O conceito do que é social é estabelecido como uma instituição chamada família por meio do casamento entre um homem e uma mulher. Está aqui então, se você quiser. Não tinha nem necessidade disso, mas está aqui. A relação social estabelecida ela é simples. Por famílias. Contudo, a cultura aqui na Escritura, antes de tudo aqui, irmãos, é definido pelo que o homem está habilitado a fazer, pelo próprio Deus, em suas atividades, seu trabalho de modo geral. E aí a palavra na Bíblia aqui para cultura, ela estabelece a ideia de cultivar a terra, que é o trabalho, e usufruir dela. Usufruir dela. O texto aqui diz que Adão deveria dominar a criação, deveria dominar os animais, deveria guardar e cuidar do jardim, que ele deveria cultivar, como também se alimentar. Se alimentar é um dever. É uma ordem positiva aqui estabelecida nas Escrituras. Se alimentar de árvores que eram frutíferas. Então veja que a mesma lógica da ordem da criação
também é aplicada ao homem, em que em 6 dias Deus criou perfeitamente todas as coisas, e no 7º ele descansou e a santificou. O que é que o homem deve fazer se ele é a imagem e semelhança de Deus? Veja que de forma muito clara está estabelecido que também em 6 dias ele trabalhe, realize todas as atividades que é para o gozo dele, mas antes de tudo para a glória de Deus, para que então, acabadas suas obras naquela semana, Deus olhou para todas as suas obras naquela semana da criação, e ele disse: eu sou bom, eu sou perfeito, estou satisfeito. O que o homem deve fazer como a imagem e semelhança de Deus? Realizar todas as suas tarefas, fazer todas as suas atividades, desfrutar dos resultados e da produção dela, e no final, então, no dia do Senhor, acabada essa obra, o que ele tem que fazer? Olhar para todas as coisas realizadas e dizer: Deus é bom, Deus é perfeito, Deus está satisfeito e Ele se agrada do que eu fiz para Ele. Esse tipo de conceito está estabelecido de maneira que desde pequeno os nossos filhos deveriam saber disso. Seu filho trabalha. Quando ele está brincando, ele trabalha. Você já parou para ter esse raciocínio e entender isso aqui nas Escrituras? Já reparou isso? E o que a imperfeição faz com o homem quando ele fica limitado nas suas forças em não poder fazer muita coisa por causa do pecado, como vocês estão tendo exemplo vivo aqui agora. E você poder chegar nesse dia que, apesar das minhas limitações, das suas limitações, você dizer: Deus é tão bom, tão gracioso, que apesar de não ter forças, eu desfrutei disso essa semana, irmãos. Contemplei só um fiascozinho da glória de Deus, porque quem sou eu para dizer alguma coisa em relação a isso? Quando Deus usa meios, situações para dizer: eu sou Deus, e Ele mostrar quanto que nós somos limitados, e agora por causa do pecado, incapaz de muita coisa, se não dizer de quase tudo. E Ele então faz com que todas as coisas acontecendo, e a gente participe delas, e a gente realize as nossas atividades como Ele ordena. E no final das contas você olha e diz: Deus é bom. Por que dessa sequência lógica? O homem deve imitar a mesma atitude de Deus. Deus ordenou que o homem fizesse o mesmo que ele mesmo fez. E o próprio Deus aqui então deu o exemplo. A criatura deve imitar o seu Criador, e da mesma forma que Deus olhou para toda a sua obra e disse: eu sou bom, o homem deve olhar e, satisfeito em Deus, dizer: Deus também é bom. Eu vou parar por aqui, porque o tempo não me permite seguir. Como eu disse, prometi, vai ser sequenciado a exposição do tratarmos do dia do Senhor. Eu quero apenas considerar por que eu estou fazendo isso. Didaticamente, você vê que, encerrado o capítulo 1, esse é o primeiro mandamento que é estabelecido por Deus quanto ao culto a Ele. Eu já havia citado e vou recitar de novo esse camarada chamado Voltaire. Um inimigo do Evangelho, um inimigo de Deus, filósofo do século XVIII, quando ele disse que se você deseja matar a igreja, acabe com o domingo. Eu quero lembrar aos irmãos que o domingo, o dia do Senhor, nada mais é do que o reflexo de como você vive a sua vida durante 6 dias. Eu fico olhando para toda essa análise do que o texto de Gênesis 2 nos permite ver. Nos permite ver o quanto Deus é bom em todas as coisas. Bom porque Ele é perfeito. E bom porque, apesar de nós, Ele ainda provê aquilo que é necessário para nós e mais do que precisamos. Como que podemos concluir
que se Deus é bom porque Ele é perfeito, e Ele sustenta todas as coisas na criação, como que o homem então pode negligenciar um dia tão bom como esse? Como o homem é capaz de negligenciar um dia que se reporta ao desfrute, o gozo que não tem preço, que se chama contemplar e meditar na glória de Deus? Como? Eu estou fazendo essa pergunta pensando no ímpio. Agora eu imagino nós que somos cristãos, que somos a igreja de Cristo aqui nessa terra, que recebemos a revelação especial que é a palavra dele. Nós temos leis estabelecidas pelo próprio Deus, em que ela aponta para o próprio Cristo, nosso Redentor, resgatados, justificados, restaurados pelo próprio Senhor Jesus, que sabemos quão precioso esse tesouro que recebemos do dia do Senhor, de poder contemplar a glória de Deus. Nós fomos habilitados para isso em Cristo. E como eu posso tentar entender que ainda há cristãos que negam o dia do Senhor? Como? Que Deus então nos abençoe no estudo e no entendimento dessa doutrina, e que você saia perguntando isso para você mesmo: como eu ainda sou capaz de negligenciar o dia do Senhor? Tamanha é a bondade de Deus e a perfeição de Deus para comigo, apesar de mim. Como? Amém. Vamos orar encerrando o culto.